Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Bem-vindos à sala do banquete. E nesta oportunidade um pouco diferente, o cenário diferente da nossa salinha, nós vamos comentar a convite do nosso evangelista Ivan, né? Ele trouxe a sugestão para a gente comentar a lição número 3. Queremos agradecer a sua presença, o seu like, que você possa compartilhar, comentar, isso é muito importante. Também agradecendo a minha esposa, a irmã Beth, por ter cedido o espaço da sua sala, que é óbvio, né? É a parte mais peculiar da mulher na casa, e ela com muito carinho nos cedeu para que a gente pudesse fazer pela primeira vez o comentário desta lição através do entendimento bíblico a respeito do assunto. Está aqui o nosso evangelista Ivan, e ele vai falar sobre a nossa lição, vai falar alguma coisa para que a gente possa interagir. Que Deus assim abençoe vocês. Amém. A paz do Senhor, pastor. Amém. A paz do Senhor, os irmãos que nos ouvem. Então, pastor, essa lição ela vem em bom momento, uma lição muito importante. Fala sobre o verdadeiro pentecostalismo, uma vez que nós somos atacados a respeito do verdadeiro Pentecoste, que começou em Atos dos Apóstolos e até os dias atuais tem sido abrangente em nosso meio. Então, pastor, a lição muito importante, nós vamos comentar a lição de número 3, que fala sobre o batismo no Espírito Santo. Então eu gostaria, já, pastor Paulo Brito, que o senhor já fizesse aí um pequeno comentário a respeito do batismo no Espírito Santo, que é a parte introdutória que fala a respeito do batismo no Espírito Santo, que é o verdadeiro pentecostalismo. Olha, irmãos, é o seguinte, é um tema muito importante, discutido, banalizado, alguém põe em descrédito, diz que não existe mais, por falta de entendimento. Então, nesta lição, nós vamos entender um pouco, devido ao tempo, a diferença entre batismo no Espírito Santo com batismo com Espírito Santo. Então, fique atentos que vai ter uma resposta satisfatória em nome de Jesus. Graças a Deus, muito bom, pastor, essa parte introdutória. Aí nós vamos passar para o primeiro tópico, que tem aí, é basicamente uma pergunta, né, pastor? O que significa batismo no Espírito Santo? Olha, mediante a palavra de Deus, visto que a nossa leitura bíblica em classe, ela é maravilhosa, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e vai do versículo 1 ao versículo 13, que eu creio que os irmãos já têm lido, e tem aqui a questão do primeiro tópico, o que significa batismo no Espírito Santo. Há uma confusão, principalmente daqueles que não têm entendimento. Eu quero abrir aqui um parêntese muito importante, devido à dificuldade de se expor, de ensinar esta lição. Eu falei isso ontem em uma das nossas igrejas, a qual Deus me confiou, que nem todo crente, preste bem atenção, nem todo crente está apto a lecionar, a ensinar esta lição. Esta lição desse trimestre, ela só cabe àqueles que têm ou que foram batizados no Espírito Santo. E devido ao questionamento ontem, por quê? Eu expus o cotidiano. Nós estamos vivendo na pandemia do coronavírus. Eu não sou médico, mas eu posso descrever os sintomas do Covid-19 através dos laudos médicos. Eu vou dizer o que a pessoa sente, tal, aquilo que já prescreve a vida da pessoa. Mas se alguém perguntar para mim como é a reação minha ao ser contaminado, eu não sei, porque graças a Deus este mal não me alcançou. Então, da mesma forma, é uma comparação óbvia do batismo com o Espírito Santo. Se explicar esta parte, teoricamente, é uma coisa. Mas você precisa explicar vivenciando, sentindo ele em seu coração. Por isso é muito importante que a palavra batismo significa imerso, está por baixo, coberto. Quando o cristão ele aceita Jesus como o seu Salvador, quando ele abre o seu coração, automaticamente ele recebe o Espírito Santo. Por quê?
Porque o Espírito Santo é quem dirige, é quem consola, é quem convence o homem do pecado e do juízo. Aí o homem passa a ter o Espírito Santo. Agora, o batismo no Espírito Santo, nós vamos ver no tópico próximo com melhor explicação. Porque preste bem atenção. Jesus Cristo, quando ele disse aos seus discípulos, ele chegou no meio deles, soprou e disse: recebei o Espírito Santo. Muitos acham que este recebimento foi o batismo. Não, eles receberam o Espírito Santo porque Jesus estava prestes a deixar este mundo e eles iam, nosso evangelista Ivan, não ia ficar a mercê. Então Deus já providenciou o Espírito Santo sobre eles para conscientizar, dirigir, consolar e guiar. Maravilha de Deus, pastor, muito bem assim colocado. Aí no subtópico 1, ele fala a respeito do fenômeno do Pentecoste. Nós sabemos aqui pelo autor, nosso querido pastor Ezequiel Soares, que ele fala que menciona João Batista, que é um pregador pentecostal, que estava ali no Jordão, pregava com muita ênfase a respeito do batismo. Ele fala sobre esse fenômeno, pastor, que começa em Atos ali. O que o senhor poderia falar sobre esse fenômeno do Pentecostes? Olha, preste bem atenção que nós vamos ver também no tópico seguinte com melhor explicação. Quando eles falam sobre esse fenômeno, o que é fenômeno? É aquilo que está fora do alcance do homem, né? É tanto que quando alguém aparece no cenário esportivo, da música, da vida secular, diz: fulano é um fenômeno, é uma pessoa excepcional. Então o fenômeno que aconteceu no dia de Pentecostes foi algo que ninguém conhecia, ninguém esperava, mas já havia uma promessa, profecia proferida pelo profeta Joel, dizendo que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne e, simultaneamente, veio acontecendo as visões, os sonhos, conforme o profeta Joel falou. Então, quando nós observamos aqui, quando ele diz cheios do Espírito Santo, onde se fala sobre o fenômeno, é que eles falaram em novas línguas, que eles não conheciam o idioma que estava falando. Falarei isso no próximo tópico, para que a gente possa entender, evangelista Ivan. Maravilha, pastor, muito bom. Então, pastor, nesse tópico 1, subtópico 2, ele mostra aqui também sobre essas duas bênçãos distintas. Ele faz um comentário que quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. E logo abaixo ele fala: sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo ela é distinta à experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito Santo mesmo antes do dia de Pentecostes. Positivo. Então, por que é uma experiência distinta? Nós observamos no terceiro tópico, ou seja, subtópico, conceito teológico, que é que a Bíblia diz. Porque quando o cristão é batizado no Espírito Santo, não quer dizer que ele não é salvo. Ele já está gozando, sentindo o gosto da salvação. Aqui significa capacitação. Então, hoje nós encontramos doutores que são formados em grandes escolas teológicas, que é inquestionável a cultura, o avanço teológico, nós presenciamos isso. Então ele tem uma formação teológica, linguística, etc. Mas em termos do espiritual, do Espírito Santo, eles são crianças, são bebês. Eles não entendem, eles confundem, porque as coisas espirituais, o homem carnal, o homem simplesmente humano, ele jamais vai discernir. Quando ele fala aqui no conceito teológico, ser batizado no Espírito Santo inicia no crente um serviço e não a salvação. Eu gosto de fazer muito analogia. Você tem a chave do seu carro, não tem? Seu carro, seu automóvel. Você, quando pega a chave do seu carro, ela vem cromada e muitos acham que é de aço inox, mas não é aço inox. É um revestimento. Para que esse revestimento? Porque quando vai se introduzir na ignição, ele desliza como que fosse um lubrificante, tá? Para que não danifique a ignição, porque a ignição, o valor é maior do que a chave. Mas com o tempo, esse revestimento cromado
ele para de existir. Isso é nítido. Por esta razão, nós recebemos duas chaves, pastor evangelista. Recebemos duas chaves. E alguém diz, essa chave aqui é se você perder? Não. A outra vai desgastar e antes dela danificar a ignição, é necessário você trocar e deixar a outra de reserva. Por quê? Porque quando você olha, ele é feito de um tipo de bronze fosforoso, bronze alumínio, que é um tipo de bronze, uma qualidade de bronze que resiste ao torque, que você vai sempre girar e não vai danificar. Mas esse revestimento que tem sobre a chave é para não danificar. Da mesma forma que a chave é uma chave quando ela sai lá da ferramentaria. A ferramentaria aqui não é o local onde se guarda uma chave, mas onde fabrica. Então, o cristão é como se fosse uma chave que foi fabricada, moldada pelo Espírito Santo. Agora, ele vai moldada como? Na conscientização, na orientação. Agora, para ir para o tipo de trabalho, dependendo do trabalho, ele precisa passar por uma têmpera, um revestimento. Por isso você encontra chaves aí de fendas, de boca, etc., na 199, 299, que não vale nada. Com 2, 3 usos vai embora, porque ela não tem uma têmpera, ela não foi revenida, não foi recozida, não recebeu nada. Então, mesmo assim, é o cristão que ele não deixa de ser um cristão, mas ele não recebeu o revestimento através do batismo no Espírito Santo. Por esta razão, muitos têm banalizado, muitos têm dificultado esse entendimento, porque o conhecimento bíblico é uma coisa, mas o conhecimento teórico da Bíblia é outra coisa bem diferente. Maravilha, é sempre bom estar aprendendo a palavra de Deus. Pastor, ainda nesse tópico 1 do subtópico 3, o senhor falou sobre o conceito teológico. Lá embaixo na metade diz assim, todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecoste e continua até a atualidade. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres. Tem pessoas que falam que foi para a era apostólica e que é restrito aquele momento. Olha, aqueles que são chamados os cessacionistas, né, que cessaram isso aí. É porque o homem natural não é a letra, não é o conhecimento da letra. É como eu disse no tópico anterior, eu posso dar uma aula de como os sintomas do Covid, mas eu não sei explicar o que eu sinto, tá? Que Deus nos guarde, Deus me guarde também. Então eu posso ler e explicar bonitinho, mas eu não tenho essa essência porque eu não fui revestido. As pessoas que não é revestido, com o tempo se desgasta, tá certo? Ela se desgasta como seixo na correnteza dos rios e nas cachoeiras. Os dons espirituais, eles são atuais. Eles não mudam, ele continua do mesmo jeito. Agora, aqueles que não enxergam, infelizmente, é porque espiritualmente, um palmo da sua frente, na sua visão, eles continuam cegos, sem entender essa riqueza, essa glória, essa beleza. Por isso ele desconhece os dons do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo e o derramamento no dia de Pentecostes. Para eles ficaram bem distantes, mas biblicamente nós sabemos que continua e continuará enquanto a igreja de Cristo estiver aqui na terra. Muito verdade, pastor. E Jesus falava lá em João, o Evangelho, a respeito da vinda do Consolador, que ele viria a este mundo e não nos deixaria órfãos. Mas nós vamos para o tópico 2, pastor. Aí fala aqui agora sobre o propósito do batismo no Espírito Santo. Qual seria, pastor, o propósito principal? Olha aqui, nós temos no primeiro subtópico a finalidade. Porque nós fazemos alguma coisa, tem uma finalidade. Então, o batismo com o Espírito Santo não é apenas um aparato de, vamos dizer assim, de exibição, de ostentação, como muitos fazem. Hoje, o batismo com o Espírito Santo, isso que nós estamos vendo nos dias atuais, isso é uma banalização, isso é uma vergonha. Isso não é Pentecoste, não, isso é bagunça. Biblicamente é bagunça, por isso que as pessoas que não creem no batismo com o Espírito Santo, que não são batizados, os doutores, discriminam pelo mau comportamento de muitos crentes que acham que
o batismo com o Espírito Santo é essa ladainha, essa porca vergonha, essa bagunça. A prova que é uma bagunça, desgoverno, é o comportamento de muitos. Não respeitam os seus líderes, não respeitam a ninguém e são como esponja que o mundo mostra lá no meio artístico, um comportamento eles querem trazer para a igreja. E muitos pastores que cegamente desconhecem a Bíblia e muitas vezes comercializa as coisas de Deus, aceita tais coisas no seio da igreja porque não tem coragem de falar. E muitos deles não são batizados e ainda dizem que são pentecostais. Então, estão enganados e continuam enganando a muitos. Por isso, a finalidade, diz aqui que o propósito é capacitação, meu irmão, e nada mais. É capacitar você a fazer a obra de Deus, você fazer a obra de Deus com humildade, transferir a glória para o Senhor, não permitir que o mal do mundo entre na igreja e que você seja um portador como uma esponja de tudo quanto não presta. E muitos têm transformado e acham que o Pentecoste é iluminação de púlpito, é jogo de luz, etc. É muito mais do que isso. O Pentecoste é equilíbrio, o Pentecoste ele serve para moldar o crente enquanto estiver aqui na terra. Vocês aguardem que eu estou postando um vídeo, púlpitos em chamas. Precisamos ver isso. E além da finalidade, pastor, também tem a capacitação do Espírito. Qual seria o propósito aí? O porquê dentro do propósito do batismo no Espírito Santo? Quando o propósito, já diz aqui que é capacitar, e a capacitação é como eu falei no tópico anterior, é preparar o cristão para não perder o conceito, para não perder, hoje estão perdendo a identidade do que é cristão. Veja o que o comentarista falou aqui no finalzinho do segundo tópico, a capacitação para poder testemunhar de Jesus, profetizar e realizar milagres. Hoje não. Eu sou assembleiano, mas eu respeito a ética batista, presbiteriana e outras denominações. Não cabe a mim a maneira deles se conduzirem. Mas se eu sou assembleiano, Assembleia de Deus, como as outras, tem o seu código de ética. Mas muitos são vândalos. Estão usando agora calça corsário, de capa apertadinha, de paletó, feito um palhaço de circo. Não são obreiros nem aqui e nem em nenhum lugar. E vão pagar um preço muito alto pela banalização das coisas sagradas. Maravilha, meu pastor. Ainda no tópico 2, subtópico 3, fala sobre uma necessidade, pastor, real e atual. Nós precisamos a busca incessante. Olha, meu querido irmão, precisamos sim. Por quê? Porque nós não vamos baixar nossas guardas diante dessa banalização. E devemos ter cuidado que a nossa igreja não se torne um balcão de negócio. Porque muitas igrejas estão abarrotadas, cheias aí, com falsas profecias e falsas manifestações do Espírito Santo. Há uma necessidade do real, como foi no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Todo mundo trazia diante dos pés de Pedro, dos apóstolos, vendia as suas propriedades. Mas aquele casal tentou enganar em plena evidência da graça. E tiveram o desprazer de morrerem porque mentiram contra o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo continua agindo do mesmo jeito. Então, vamos podar, vamos modelar pela palavra de Deus que há uma necessidade do real Pentecoste nos últimos dias. Graças a Deus, pastor. Então, pastor, chegamos ao terceiro tópico e fala sobre o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Então, o primeiro aqui, pastor, desse subtópico, do tópico 3, subtópico 1, fala de algo muito interessante, que é a respeito às outras línguas, que há uma especulação, há muito assim, embaraço a respeito desse assunto sobre as línguas como dom do Espírito Santo. Olha, como eu falei, os doutores, entre aspas, que se dizem doutores, que estão na mídia, tá? Que são os mais requisitados, eles dizem que as línguas no dia de Pentecostes foram idiomas. Lógico. Só um analfabeto ou quem não vai saber disso. Agora eu faço a pergunta, quem criou os idiomas? Deus. Agora o que é importante é que aqueles que falaram no dia de Pentecostes, evangelista Ivan, não estudaram em faculdade linguística para aprender idiomas.
É porque Deus ele deu as línguas, que diz outras línguas aqui, elas não são de conhecimento, tá certo? Não tem domínio daqueles que falam, tá entendendo? Ele fala línguas que eles não dominam porque tem o propósito de evangelizar. E temos testemunhos e mais testemunhos, mas o tempo não nos permite. Por isso, outras línguas, diz aqui que, quando ele fala, eu achei muito importante quando ele diz aqui, sua fonte é o próprio Espírito Santo. Não tem outra. Os homens eram galileus e disseram, mas todos eles são galileus e eles falam na nossa própria língua. Eles não foram estudar em nenhuma faculdade, porque Deus tem um propósito com aqueles que lhe servem. Muito interessante, pastor, que ali tinha 13 nações pela Bíblia e ali eles ouviam falar o seu próprio dialeto da sua terra. Então isso é muito importante sobre a ação do Espírito Santo. E no tópico 3, pastor, subtópico 2, ele fala sobre a função das línguas. Quais seriam essas funções? Olha, isso é muito bom para os dias atuais. Como eu falei, a banalização das línguas. Hoje tem línguas que não tem idioma, não é nada. É uma verdade, é um lote de papagaio, com raras exceções. Não tem vida transformada, não tem testemunho de vida, uma vida depravada, e querem falar em línguas na igreja. Mas a função das línguas aqui, elas sinalizam a presença do Espírito Santo. A evidência das línguas diz que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. O fenômeno no dia de Pentecoste só continua em evidência as línguas. O som e o vento não tem mais. Hoje alguém quer soprar no microfone, fazer palhaçada, mas isso aí não é dom de línguas, de jeito nenhum. As línguas estranhas, o cristão, quando ele fala, fala consigo mesmo e com Deus. E Paulo disse, não há intérprete que ele se cale. Porque quando ele fala, se tiver intérprete, é como fosse uma profecia. Mas hoje há um blá 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 tremendo, que é aquela euforia no meio do povo, e quando sai dali não tem transformação nenhuma. Por esta razão, ele termina aqui falando, foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio, que são tangível, que sinal tangível levou Simão, samaritano, a desejar esse dom. E quantos Simãos estão espalhados por aí, querendo falar em língua para impactar pastor, impactar a igreja com falsas revelações mentirosas, que a vida não condiz com o dom do Espírito Santo. Infelizmente, temos que falar a verdade. Pastor, infelizmente é uma banalização daquilo que é sagrado. Pastor, chegamos então aí no tópico 3, o subtópico 3, que mostra a atualidade das línguas, que tem pessoas que falam, não se fala, ficou restrito, quando na verdade nós sabemos que ela é atual. E no nosso dia nós sentimos a presença de Deus, quando assim Deus nos capacita a falar também. Exatamente, as línguas estranhas, meus queridos, ela é atual. Ela não envelheceu, ela não perdeu o seu teor, ela não perdeu o seu valor. Mesmo que muitos tentem bagunçar, distorcer, ela continua na mesma eficácia para aqueles que buscam com alegria. Por esta razão, busque o batismo no Espírito Santo e se prepare para receber os dons do Espírito Santo, porque veja bem que na capa diz aqui o verdadeiro Pentecoste, e se é verdadeiro porque existe o falso Pentecoste, o Pentecoste do fanatismo, o Pentecoste do oba-oba, mas o verdadeiro Pentecoste, ele transforma o mais vil pecador em um homem sincero. Ele compra e paga, ele respeita as famílias, ele respeita a Deus e ele respeita as autoridades. Essa que é a pura verdade, pastor. Pastor, dentro desse último tópico aqui, e nessa parte 3, o subtópico 3, o senhor falou a respeito das línguas estranhas. Ela é denominada estranhas por não ser deste mundo, correto? Quando se fala em línguas estranhas, é porque não é da inteligência humana. O homem não consegue traduzir. Estávamos num culto na cidade de Santa Rita, na Paraíba, onde eu passei meu tempo, que hoje é pastoreada pelo nosso querido pastor Djalma Costa e Silva, casal abençoado, irmã Giovanete Costa e Silva, que foi maestrina do conjunto que eu toquei uns anos lá, Mensageiro de Sião, né? Hoje tenho saudade,
Um abraço a todos vocês. E veio um missionário e ele começou, ele não falava o português e foi preciso um intérprete. E tinha hora que ele falava em línguas e o intérprete dizia: agora só se for um anjo do céu ou o Espírito Santo para interpretar, porque as línguas estranhas o homem não tem conhecimento para interpretar, a não ser que Deus o faça. Quando você vê os doutores falando aí essas aberrações, esse amontoado de asneira, é porque falar teoricamente é uma coisa, mas falar vivenciado é outra coisa bem diferente. Amém, pastor? Então Amém. Nós chegamos na conclusão, viu? Foi muito bom nós termos aqui falado, expressado um pouquinho, comentário nessa revista que é um manancial que eu tenho certeza que nós aprenderemos muito com essa lição. Eu quero agradecer a todos vocês da Sala do Banquete. Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, faça esta obra crescer, porque esta sala é sua, é nossa, a Sala do Banquete, hoje com um cenário diferente. E eu creio que nós vamos fazer muitas e muitas. Quero agradecer aqui ao Paulo Silas e aqueles que estão trabalhando na área fazendo a parte da mídia, para que também eles sejam abençoados em nome de Jesus. Então até a próxima, se Deus assim o permitir. A paz do Senhor, meu irmão.